Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai ver o método da tabela verdade. O método da tabela verdade serve para a gente, a partir de uma fórmula, verificar se essa fórmula é satisfazível ou falsificável. E daí também a gente fica sabendo se ela é uma tautologia ou se ela é insatisfazível. Se vocês lembrarem, no final da videoaula passada, eu mostrei para vocês uma fórmula, que era essa aqui, e disse, tá, então, que tipo de fórmula é essa aqui? E já direto a gente não tem tanta certeza, fez lá os nossos, a nossa colocação de parênteses aqui, se vocês lembram. Opa. Aqui, depois foi aqui, e mais esse parênteses aqui e tal, uma bagunça, mas mesmo assim, olhando para ela, a gente não tem de cara, isso aqui é contingência, uma tautologia ou não. O método da tabela verdade vai nos auxiliar nisso. Na verdade, ele consegue verificar qualquer fórmula, se ela é satisfazível ou não, se ela é falsificável ou não, tá? Para isso aqui está o método, e aqui está ele em formato procedural mesmo, né? A entrada então é uma fórmula A, e aqui são 4 principais passos. O primeiro passo, a gente tem que pegar os elementos do conjunto de subfórmulas de A, tá? Então a gente precisa de todas as subfórmulas da nossa fórmula, e eles vão ser as colunas da nossa tabela verdade. A gente vai ordenar por tamanho. O tamanho de uma fórmula tem a ver com o tamanho dela. A menor fórmula possível são as proposições atômicas. Depois disso, o não de uma proposição atômica, um conectivo binário somente de proposições atômicas, e assim vai se aumentando a fórmula cada vez mais. Basicamente, a gente vai ordenar daquelas mais simples de saber o valor delas para a mais complexa, que é a própria A. No segundo passo, a gente tem que calcular todas as distintas valorações para o subconjunto de símbolos proposicionais. O que é isso aqui? Vamos ver. Esse subconjunto aqui, ó, a intersecção do conjunto de todos os símbolos atômicos com as subfórmulas de A. Basicamente, todos os símbolos atômicos que aparecem em A. E isso vão ser as linhas da tabela. Nota, não é uma linha para cada símbolo, não. Ela é uma linha para cada combinação de valores de todos os símbolos atômicos. Já vai ver. Depois disso, com base nas tabelas verdades dos conectivos, que a gente viu na aula passada, a gente sabe como é que funciona, a gente vai colocar o valor verdade de cada elemento das subfórmulas de acordo com aquela linha, ou seja, com aquela possível valoração. No final, a gente vai ter a última coluna, que é a própria fórmula A, e daí a gente vai ver se todas as linhas derem 1, quer dizer que ela é uma fórmula válida. Se eu tiver somente zeros, então ela é uma fórmula insatisfazível. Se eu tiver pelo menos um 1, é uma fórmula satisfazível, e se eu tiver pelo menos um 0, ela é falsificável. Nada melhor do que um exemplo. Então, aqui a gente tem essa fórmula aqui, né? P ou Q e não P ou não Q. Vamos ver então que tipo de fórmula é essa. Então tá, primeiro, calcule e ordene as subfórmulas, colocando nas colunas. Então, as subfórmulas dessa fórmula aqui, primeiro as menores, né? P, Q, não P, não Q, P ou Q, não P ou não Q, e a própria fórmula A, P ou Q e não P
ou não que. Então, essas são as minhas colunas. Beleza. Deixa eu colocar isso aqui bonitinho. Próxima etapa, então. Calcular todas as possibilidades de valoração de P e Q. Então, o que isso quer dizer? Deixa eu fazer um tracinho aqui bem bonitinho. Faltaram ainda essa aqui. Beleza. O que isso quer dizer? Eu tenho que pensar em todas as possíveis valorações que eu vou dar para P e para Q. P pode ser 0 ou 1. Q pode ser 0 ou 1. Então, eu posso ter P0, Q0, P0, Q1, P1, Q0, P1, Q1. Essas vão ser as linhas da minha tabela. Pronto, aqui. Vamos para a próxima etapa. Preencha cada elemento da tabela com base nas valorações dos componentes da mesma linha. Então, tá aqui. Tá. Então, a gente vai agora ir pelas linhas, certo? Então, vou pegar aqui essa linha aqui. Então, eu tenho aqui não P. Não P é pegar o valor de P, que nesse caso é 0, e de acordo com a tabela verdade do não. Se eu tenho 0, o não daquela de 0 é 1. Mesma coisa para o não Q. Né? Q, nesse caso, é 0, então não Q é 1. P ou Q. P ou Q, eu tenho que olhar P, o valor de P e de Q, e vou ter 1, caso um dos dois, pelo menos, seja 1. 0 para P, 0 para Q, P ou Q é 0. Não P ou não Q. Então, é o ou desses dois carinhas aqui. 1 ou 1. Então, eu tenho 1. E por último, me faltou aqui meu... Por último, o E dessas duas células aqui, 0 e 1, dá 0. Tá. E isso a gente vai ter que fazer para todas as linhas. Ok, então, não P aqui vai ser 1, não Q aqui vai ser 0, P ou Q aqui vai ser 1, não P ou não Q, o daqui vai ser 1, o E dessas duas é 1. Novamente aqui, não P, agora com P igual a 1, não P igual a 0, não Q aqui é 1, P ou Q, olha para cá, é o ou disso, não P ou não Q, o ou daqui, o E desses dois aqui. Por último, não P vai ser 0, não Q vai ser 0. Então, P ou Q aqui é 1, não P ou não Q é aqui, o ou desses dois tá 0, e o E desses dois, 0. Beleza, agora a gente tem a tabela toda preenchida. Última etapa, então, observar a última coluna. A última coluna vai me dar todos os possíveis valores da minha fórmula. Então, olhem aqui, a gente tem esta linha e esta linha aqui, valoradas como 1. Então, quer dizer que essa fórmula é satisfazível. Além disso, a gente tem
essa linha aqui, 0. E nesse caso, essa aqui também. Então, pelo menos uma linha é falsa, ou seja, essa fórmula é falsificável. Descobrimos, então, que A é satisfazível e falsificável, como está aqui. Tá, beleza, então, o método é bem simples, tá? E ele, de fato, verifica que tipo de fórmula a gente tá vendo, mas ele é visto computacionalmente como uma força bruta. Por quê? Porque a gente vai ver todas as possíveis valorações que essa fórmula precisa verificar para sua validação ou não. E tem um certo problema aí, né? Afinal de contas, quantas possíveis valorações pode ter uma fórmula, né? Então, vamos pensar assim, vamos pegar essas fórmulas aqui, eu não quero nem ver se elas são, agora a gente não vai ver se elas são uma contingência, se são válidas, se são insatisfazíveis, etc. Eu quero é pensar em quantas linhas e quantas colunas vão ter as tabelas verdades dessas fórmulas, tá? Vamos pegar essa última aqui. Essa última, por exemplo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 proposições atômicas, tá? Além disso, eu vou ter mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subfórmulas. Então, eu tenho 19 colunas aqui. E linhas? Linhas eu tenho que ver quantas valorações diferentes eu tenho para aquelas proposições atômicas que eu tenho na fórmula. E eu tenho 10. Tá. Então, vamos pensar. A vai valer 0 ou 1. B vai valer 0 ou 1. C vai valer 0 ou 1. E assim vai até o J, que tem 0 ou 1. Então, eu posso ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, todo mundo 0, exceto J como 1. E assim vai. Isso vai dar 2 na 10. 1024 linhas. Delícia de fazer isso. Vamos fazer no caderno? Então, o método da tabela verdade é computacionalmente custoso, né? Mas tudo bem, o computador consegue fazer não sei quantas milhões de operações por segundo, tal, então rápido, né? Gente, função exponencial. E justamente agora, né, tá todo mundo trancado em casa por causa do tal da função exponencial. Então, não é assim tão simples ter que fazer, eu não vou fazer isso na mão, tá? Mas mesmo para o computador, quando a gente trabalha com função exponencial, isso não ajuda. Então, não tem jeito de fazer mais eficiente? Para algumas coisas tem. E, obviamente, a gente vai trabalhar um pouquinho nisso quando começar a trabalhar também a parte de derivações e outros métodos. Mas, para essa primeira ideia de semântica das fórmulas e para fórmulas pequenas, isso vale. E para, no caso de computadores, fórmulas médias. Tá? É isso, agora é praticar exercícios e até a próxima aula. Tchau, tchau.